O assunto que nós vamos abordar agora é indulgência, é a aula, né? E nós vamos tirar do Manual Prático do Espírita e nós vamos começar com o dicionário, né? O que é indulgência? É a disposição ou a tendência para perdoar, desculpar os erros, é clemência, misericórdia. E o Ney começa lá com Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, versículo 16, do capítulo de Bem-aventurados os misericordiosos. O homem indulgente jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar serviço, mas ainda assim com cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados, né? Quando criticais, pergunta ele, que dedução se deve tirar das vossas palavras? E ele mesmo responde, a de que nós, que estamos censurando, não praticamos aquilo que condenamos, né? E que vale mais ainda do que a pessoa que é culpada, você se acha. Pois é. Emmanuel diz que nós somos mais iguais nos nossos defeitos do que nas nossas virtudes. Nós não podemos esquecer isso, né? Muitas vezes a pessoa indulgente, ela é assim, ela não faz nenhuma observação que possa criar mais problema para aquela pessoa. Então, Ney Pietro nos fala que o indulgente, ele já até passou por provações, julgamentos, críticas duras, inflexíveis, que causou nele dor, justamente por causa dessas injúrias impiedosas, censuras, pré-julgamento condenatório, né? Quem sofre já tem a própria sensibilidade ampliada, diz Ney, né? Então ele sabe o que é isso, por isso que ele já é indulgente com as pessoas. Quem julga os nossos feitos é um juiz implacável, é a nossa consciência. Ninguém consegue fugir, iludir a própria consciência, né? Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele nos ensina o seguinte: a justiça no padrão de Jesus não agrava os problemas do devedor. Aos que tombam na estrada da vida, basta o ferimento da queda. E muitas vezes, diz Ney, encontro-se em geral próximo já ao desespero, chorando silenciosamente, apelando aos corações mais próximos. As almas amolecidas assim, gente, já estão alquebrantadas, já tem o terreno revolvido, diz Ney, preparado para o novo plantio. Estão prontas para a semeadura de Jesus. E nessas ocasiões, as palavras suaves, os gestos maneirosos, como diz ele, de um coração indulgente, atua mais nos que sofrem, né, do que a violência. Então usemos expressões de carinho, que ele diz que é um lenitivo da alma. Aí eu me lembro de Tagore. Tagore, ele foi um poeta, romancista, dramaturgo e músico. Nasceu na Índia, Calcutá, e ganhou o Prêmio Nobel em 1913. E Rabindranath, eu acho que é assim que fala, Tagore, diz o seguinte: não foi a violência, não foi o martelo que esculpiu as pedras da terra, mas sim a suave carícia da água. E a indulgência é isso, gente. É uma das expressões da caridade. E Ney nos convida e nos dá 6 conselhos para a gente motivar em nós mesmos a indulgência. No primeiro ele diz assim: afastando as críticas e juízo falso, né? Gente, ninguém pode julgar nada. Ninguém tem acesso a todas as informações. Não é verdade? A gente não sabe realmente o que aconteceu. Às vezes a vítima de hoje foi o algoz do passado, daquela mesma vítima. Pois é, trocaram agora. Então assim, a gente não sabe o que está acontecendo realmente. Então, crítica, né? É quase que a gente fazer uma percepção injusta, porque a gente não sabe de todos os detalhes.
procurando o número 2, né? Discretamente se inteirar das amarguras de alguém, o indulgente, né? Para amenizar a sua dor. Então, é discreto. E também não é para contar para todo mundo, sair falando para todo mundo. Discretamente procura saber, não com interesse, né, de que será que está acontecendo, curiosidade, mas sim para ajudar, ver o que pode fazer para aquela pessoa. No trabalho, as observações com suavidade, ponderando com antecipação, né? Nem todo mundo reza pela mesma cartilha, nem todo mundo pensa como a gente. As pessoas também tiveram experiências, às vezes ela tem menos, não tem mestrados e doutorados, mas pode vir com uma ideia maravilhosa, a gente está aberto a isso. E quando vai fazer uma observação, fazer com suavidade, né? Ponderando. O 4, diz o Ney, transformando a atmosfera do lar, fazendo observações ao comportamento, né, dos que nos foram confiados, às vezes filhos, netos, sobrinhos, né, com esclarecimento tranquilo e objetivo em lugar de apenas apontar falhas e erros. Porque às vezes naquela vontade da gente ajudar aquele jovem, aquela criança ou aquela pessoa, né? A gente já fica lá botando o dedo, enriste, né? Enriste, como fala, né? Fica lá botando o dedo, acusando, reclamando, falando só coisas negativas, né? E aí eu trago o discurso da inauguração de uma penitenciária em São Paulo. É o Dr. Franklin Pisa, e você pode encontrá-la inteira no livro Nas Pegadas do Mestre, Vinícius. Ele diz assim, abre aspas, se a pena tem o objetivo, a defesa social, ela não é mais considerada como castigo. O que se deve ter em mira não é o crime, mas o criminoso. A esperança é um agente mais poderoso do que o temor. Assim mantém-se a disciplina, mais pelas recompensas que pelos castigos. A degradação destrói a aspiração elevada, os impulsos generosos. Ao invés de corrigir e melhorar, a humilhação aniquila o ânimo. A força bruta produzirá bons presos, diz ele, mas a força moral produzirá bons cidadãos. E termina assim, a instrução, a educação e o trabalho são forças vitais na reforma, pois ativa a inteligência, inspira aquela noção de dignidade social pessoal, estimula a elevação de vistas, do olhar, desenvolve o espírito de observação, de decisão, de disciplina e de solidariedade. Ele fez uma inauguração de uma penitenciária. Mas esse discurso, gente, poderia ser o discurso de um pai, de um professor, de um educador, né? Pois é, o Pai nos ampara em toda a nossa trajetória evolutiva. Sejamos nós indulgentes, apliquemos a justiça sem nos esquecermos dos dons da benevolência, da tolerância, da generosidade, da boa vontade que mora no coração. Vamos permitir que o amor de Jesus invada o nosso olhar para com os nossos amigos de caminhada. Abraços fraternos.